Eu acordei e eu falei pra mim mesma, assim, nossa, parece que a partir de agora, assim, hoje eu consigo ver quais são os meus problemas de fato e os problemas que eram criados pelo marketing. Quais são as coisas que eu de fato preciso consumir e quais são as coisas que eu acreditava que eu precisava consumir por causa de um marketing muito bem feito. As informações mais importantes não estão nas redes sociais. Se eu sumisse das redes sociais hoje, o que mudaria na minha vida? Então esse vídeo ele é sobre isso, é sobre te ajudar a se colocar no controle da sua própria vida e não a sua vida ser controlada pelas redes sociais. 5 horas por dia, 76 dias por ano, 14,6 anos de vida. Esse é o período médio que o brasileiro gasta no celular. Vamos conversar sobre isso? Bom, eu estou há 35 dias fazendo um detox de redes sociais e nesse vídeo eu venho contar a minha experiência pessoal enquanto usuária, mas também com um toque de saúde mental, porque eu sou psicóloga, então a gente vai ter essa perspectiva também. Ao longo do vídeo, além da minha própria experiência, eu vou te trazer algumas questões, alguns questionamentos para você avaliar como está o seu uso das redes sociais e se o detox seria ou não para você. E caso você conclua que deve reduzir o uso de redes sociais, então eu vou te apresentar alguns aspectos que você precisa considerar com algumas dicas práticas para que você consiga levar esse detox até o fim. Então, se você está na dúvida se deveria reduzir o seu uso de redes sociais, esse vídeo é para você. E se você quer ser mais produtivo, pensar com mais clareza e gastar o seu tempo nas coisas certas, naquilo que é mais significativo para você, então você está no lugar certo. Bom, primeiro eu acho importante contextualizar que essa é a segunda vez que eu faço um detox de redes sociais desde que eu comecei a usar redes sociais. A primeira vez foi durante a pandemia, quando eu estava num estado de burnout e não tinha como reduzir o meu trabalho em outras áreas. Na época eu dava aula na universidade, atendia clínica no consultório particular e ainda tinha uma filha de 1 ano e meio e produzia conteúdo para o Instagram para divulgação da minha clínica e entendi que eu não tinha condições de me manter em todas essas tarefas, em todas essas atividades e resolvi tirar as redes sociais. Nesse primeiro detox eu fiquei aproximadamente 6 meses sem redes sociais, tanto que quando eu resolvi voltar eu até optei por voltar para uma conta nova, porque eu nem achei que fazia sentido mais voltar para aquela conta antiga, mesmo ela tendo muito mais seguidores do que eu tenho hoje em dia. Dessa vez, nesse segundo detox, eu resolvi parar por 30 dias, acabou que a gente vai chegar mais ou menos nos 35, 37 dias de detox, e a experiência que eu vou contar hoje é sobre esse detox mais curto, de aproximadamente 35 dias. Bom, primeiramente, por que eu achei importante fazer essa pausa nesse momento? Algumas coisas me incomodam nas redes sociais, outras eu gosto muito. Então eu preciso dizer que eu não sou aquela pessoa que é totalmente contra redes sociais. Na verdade, eu uso essa rede muito para minha própria diversão, por prazer, eu acho divertido, eu gosto de me conectar com as pessoas por lá. E além disso, eu uso as redes sociais como trabalho também, como divulgação do meu trabalho. Então eu uso o TikTok e uso o Instagram. Essas foram as duas redes que eu cortei durante esse período de detox. O YouTube eu não considero que é uma rede social, pelo menos da forma como eu uso, eu considero que é uma rede de educação. Então eu continuei usando normalmente e o Pinterest também, porque eu uso mais para pesquisa de imagens, então pesquisas visuais assim. Então eu também não considero que é uma rede social. E algumas coisas que me incomodam nessas redes e que me fizeram pensar que um detox poderia ser importante, primeiramente é a questão do tempo mesmo. São redes sociais que foram pensadas para que a gente nem veja mesmo o tempo passando enquanto a gente consome aquele conteúdo, né? Esse efeito de ir rolando a tela, muitas vezes a gente se perde ali e por mais que você tenha entrado talvez para ver uma coisa rápida, quando você vê, o tempo já passou e já foi ali 20, 30 minutos. E eu estou num período de vida em que eu precisava de tempo. Eu me mudei de casa e a ideia era justamente usar esses 30 dias para organizar a casa, porque eu continuei trabalhando enquanto eu fiz a mudança. Então eu precisava ganhar tempo. E uma questão que eu vejo com as redes sociais é essa: a gente acaba usando o nosso tempo de uma forma nem sempre consciente. Quando a gente vê, o tempo já foi e a gente não usou da forma mais útil que era possível. Uma coisa que vinha me incomodando já há bastante tempo em relação a redes sociais e que talvez seja a minha maior crítica sobre o uso das redes sociais é o quanto ela nos inspira a consumir, ela nos incita a consumir. Muitas vezes coisas que talvez a gente nem precise de fato ou nem queira de fato. Vamos pensar que um trabalho de marketing muito bem feito, ele vai trabalhar justamente em cima das dores e dos desejos do consumidor. E eu me via muitas vezes
me perguntando se aquele desejo que eu estava tendo por causa de um contato com as redes sociais, ou aquela dor que eu estava percebendo como uma necessidade de consumo, se era minha mesmo. Ou se, na verdade, era uma necessidade de consumo que estava sendo produzida pelo marketing, por um marketing muito bem feito. Então isso me incomoda muito, ter essa dúvida se aquilo que eu estou desejando consumir é um desejo genuíno ou não. Bom, uma outra crítica que eu tenho em relação às redes sociais que não poderia deixar de trazer para a gente refletir aqui é o quanto nós nos expomos a um tipo de comparação que pode não ser saudável. Vamos pensar que, enquanto seres humanos, a gente sempre se comparou. É natural que a gente se compare com as outras pessoas do nosso grupo. Mas vamos pensar, por exemplo, nos nossos avós. Eles também se comparavam, mas tinha um limite de comparação, porque eles se comparavam quando eles estavam fora de casa. A partir do momento que eles estavam dentro das próprias casas ou sozinhos, não tinha com quem se comparar, né? Então ficava bem específico esse momento de comparação para os momentos de interação social. No nosso caso, com as redes sociais na palma da nossa mão, essa comparação ela acaba invadindo os espaços mais pessoais, mais privados. Então você pode estar dentro do seu quarto, sozinho, e se comparando com alguém que você não conhece e que está ali mostrando a sua melhor versão e que possivelmente tem uma quantidade de problemas também, de dificuldades, mas que você não acessa. A gente acaba questionando muito o nosso próprio valor, o lugar que a gente chegou. A gente se sente muitas vezes atrasadas em relação às outras pessoas ou insuficientes, com a sensação de que parece que tudo que a gente faz ainda não é bom o suficiente comparado com outras pessoas. Então eu acho que para a autoestima também é uma questão importante a gente pensar sobre o uso de redes sociais. Isso sem falar no quanto muitas vezes a gente baseia, né, o nosso próprio valor, a nossa própria autoestima, no número de curtidas que a gente tem quando posta uma foto, na quantidade de mensagens que a gente recebe ou na quantidade de seguidores que a gente tem naquela rede social. Então vamos pensar no quanto que isso pode ser perigoso, né, para a nossa autoestima, se a gente se baseia nesses números, se a gente se esquece que 5% só dos nossos seguidores, das pessoas que nos acompanham, é que vão receber esse conteúdo. Então é uma rede social que ela é engendrada de uma forma que a gente pode se ver pego por esses números. E um outro fator muito importante é a questão da atenção. As redes sociais são planejadas de uma forma em que os vídeos são muito curtos e muito cheios de ganchos para prender a nossa atenção. E quanto mais tempo a gente passa vendo esse tipo de vídeo, mais nós estamos condicionando a nossa própria mente, a nossa própria atenção, para que ela seja uma atenção de muito curto prazo, que precisa de muita estimulação. E aí imagina como vai ficando difícil se a gente condiciona o nosso cérebro dessa forma, fazer movimentos de atenção profunda. Então prestar atenção em um trabalho que é profundo, que é longo e que não tem gancho de atenção. Ler um livro inteiro, complexo, tudo isso vai se tornando cada vez mais difícil. E aí vamos pensar se essa conta fecha. Por um lado, a gente tem um estímulo ao consumo, em que tudo que você tem ainda não é o suficiente, você precisa de um novo produto, de um novo curso, você precisa consumir um novo objeto de desejo da vez. Por outro lado, você tem cada vez menos atenção. E com menos atenção, você tem cada vez menos capacidade para produzir produtos de valor, para entregar para a sociedade, trabalhos de valor. Essa conta não fecha? Né? Uma atenção cada vez menor, uma capacidade de produzir produtos de valor para a sociedade cada vez mais reduzida, com um desejo de compra cada vez maior. Então são pontos que eu queria chamar a sua atenção antes da gente ir para as perguntas, né, e de fato refletir sobre como anda o seu uso de redes sociais, refletir sobre esses danos, né, e pensar no quanto você está no controle nesse momento do seu uso das redes sociais ou não. Bom, então até aqui, resumindo, né, os pontos que eu acho que é importante a gente se questionar a respeito do uso das redes sociais, seria a questão das comparações, da autoestima, das relações que são muitas vezes superficiais e a gente sente que de alguma forma a gente está em contato com outras pessoas, mas esse contato ele é superficial, ele é fragmentado. Então até que ponto esse contato de fato nos nutre? A questão da atenção que fica fragmentada e essa questão do consumo que é muito estimulado. Dito isso, eu gostaria de te propor algumas questões, alguns questionamentos para que você possa refletir sobre como está o seu uso de redes sociais. Então, perguntas a se fazer. Por que eu uso as redes sociais? Qual a função delas na minha vida? E aí, aqui a gente vai pensar na função
Você pode pensar do ponto de vista de aprendizado, né? Então, será que eu estou aprendendo alguma coisa? Será que tem sido útil dessa forma? Mas eu não queria que a gente se detivesse nesse aspecto. Eu acho que ela pode ser muito útil simplesmente por te divertir, por ser uma rede de entretenimento que te faça feliz naquele momento em que você está usando. Mas aí pare para pensar, se a função for essa, for te divertir, as redes sociais têm de fato te divertido? Você se sente mais feliz quando você usa? Você se sente melhor quando você usa as redes sociais? Quantas vezes você abre o TikTok ou o Instagram por um motivo específico? E quantas vezes você abre apenas por tédio? Simplesmente porque você não tem o que fazer e quer preencher o seu tempo. Você se lembra do último post que viu? Qual foi a última postagem que te divertiu? Ou que te ensinou alguma coisa? O que eu realmente estou consumindo nas redes sociais? Qual o valor desse conteúdo que eu vejo no Instagram, no Twitter, no TikTok? Como eu me sinto depois de usar as redes sociais? Essa é uma avaliação bem importante. Qual que é o efeito do ponto de vista emocional logo depois que você usa as redes sociais? Como o meu comportamento mudou por causa das redes sociais? Se eu sumisse das redes sociais hoje, o que mudaria na minha vida? Bom, e agora eu vou falar um pouco então sobre o que mudou na minha vida nesse momento em que eu fiquei, sem usar as redes sociais. Coisas que eu percebi. A primeira coisa que eu percebi logo nos primeiros dias, eu fiz uma lista, eu anotei as minhas percepções durante esse período, eu fiz um diário para ir acompanhando um pouco de como eu ia me sentindo. E logo nos primeiros dias eu tive aquilo que a gente tem hoje, aquela sigla, que é o FOMO, esse medo de perder alguma coisa. Eu de fato notei que eu me via me perguntando se será que eu estava perdendo alguma coisa. E foi interessante reler essa lista porque eu não me lembrava disso. Porque uma semana depois eu já não tinha mais medo de perder nada. Na verdade, eu consegui relativizar muito isso, o quanto que as informações mais importantes não estão nas redes sociais. Eu consigo ter acesso a essas informações através de uma newsletter de notícias, através de um site de notícias. E sobre a vida das pessoas, dá pra gente acessar muito mais esporadicamente, não tem essa necessidade de estar ali o tempo todo. Então foi uma percepção desse medo de perder alguma coisa, só aconteceu nos primeiros dias. Logo depois isso já não me incomodou mais. Uma outra percepção que eu tive interessante foi do quanto eu consegui focar mais em outras coisas. Eu estava lendo um livro bem grosso, que é Um Defeito de Cor, que tá ali, já tá guardado, por isso que eu não peguei aqui. Mas eu consegui finalizar esse livro numa velocidade muito maior do que se eu estivesse ainda em contato com as redes sociais. Bom, e a principal reflexão que eu percebi foi que lá pelo 5º dia útil, eu acordei e eu falei pra mim mesma assim, nossa, parece que a partir de agora, hoje, eu consigo ver quais são os meus problemas de fato e os problemas que eram criados pelo marketing. Quais são as coisas que eu de fato preciso consumir e quais são as coisas que eu acreditava que eu precisava consumir por causa de um marketing muito bem feito. E foi um insight muito grande para mim, essa percepção de que muitos dos produtos, das coisas que eu acreditava que eu precisava comprar, eu não precisava de verdade. Não eram desejos meus de verdade. Então foi talvez a reflexão que mais tenha me impactado durante esse período todo. Foi descobrir quais eram os meus problemas de verdade e quais eram as minhas necessidades de verdade e não aquelas que eu estava acreditando que eu tinha, necessidades que eu estava acreditando que eu tinha, problemas que eu estava acreditando que eu tinha, mas que não eram meus. E sim porque eu era a persona de algumas pessoas que eu sigo e elas tocavam nessa dor e estavam criando essa dor para mim que não era uma dor real. Então esse dia foi um dia bem especial, dessas reflexões todas que eu fiz. Bom, eu também anotei aqui que eu consegui olhar mais para fora, no sentido literal, de olhar mais pela janela, de olhar mais paisagens, me conectar mais com aquilo que está fora, o externo. Eu consegui, enfim, instaurar o hábito de meditar, e isso era algo que me incomodava muito, porque eu trabalho com prática baseada em evidência, com psicologia baseada em evidências, e acaba que a gente tem muitas intervenções que envolvem atenção plena, que envolvem meditação, e eu mesma tinha dificuldade de instaurar esse hábito na minha vida. E durante esse período eu consegui de fato instaurar, e tem sido muito bom para mim, e eu fiquei muito feliz de conseguir colocar isso em prática. E agora, dito tudo isso,
A gente também já passou pelas questões ali para você refletir se para você é o momento ou não de reduzir o uso de redes sociais. Então, nesse momento do vídeo, eu queria falar sobre algumas práticas que podem ser fundamentais para você, de fato, conseguir reduzir o seu uso de redes sociais. Bom, então a primeira coisa é que não é só cortar. Se você simplesmente falar, eu vou parar de usar as redes sociais, mas não modificar o seu contexto para que isso aconteça, é muito provável que você não consiga levar até o fim. Então, mais do que só cortar o uso de redes sociais, vai ser fundamental que você substitua por outros hábitos. E aí eu já começo te recomendando a substituir o lugar do aplicativo no seu telefone. No momento em que você tirar a rede social dali, que você coloque algum outro aplicativo, porque você vai perceber que você vai automaticamente clicar nesse lugar, porque é um hábito, então você vai fazer isso de forma automática. E é fundamental que tenha outro aplicativo ali, que você substitua por hora por algum outro aplicativo que você possa abrir naquele primeiro momento, para você ter esse impacto de ver que, não é mais a rede social que está aqui. E além dessa substituição, na prática é importante que você encontre coisas para fazer no lugar das redes sociais. Então, ler um livro, ir fazer uma caminhada, ir conversar com alguém, enfim, substituir de fato o tempo que você usava redes sociais por algo que você considere agora como mais construtivo, como mais importante para você. Bom, a segunda coisa que eu quero te convidar é a estar mais consciente. Então, comece a se observar. Como você se sente nos momentos em que você sente vontade de usar redes sociais? O que está acontecendo? O que está passando dentro de você? Quais emoções você nota bem nesse momento em que você gostaria de usar a rede social? Você está entediado? Triste? Estressado? Cansado? Feliz? O que está acontecendo aí? Então, começar a se observar mais para entender por que você recorreria às redes sociais naquele momento em que te deu essa vontade. Outra coisa é comece a treinar o seu tempo usando ele para coisas complexas e por tempo mais longo. Por exemplo, leia livros inteiros. Veja filmes inteiros sem pausar para entrar em redes sociais. Estimule a sua atenção para coisas mais complexas. Outra coisa importante é você desativar as notificações. Eu não tenho notificação de nada no meu telefone e eu acho que isso é muito bom, porque assim você tem mais controle sobre o seu tempo. Você decide a hora que você vai entrar em qualquer aplicativo e não o contrário. Você sendo controlado pela notificação ali, pelo som, né, do sininho. Então eu te recomendo desativar absolutamente todas as notificações. Se for muito difícil, às vezes você pode deixar só do WhatsApp, que talvez seja a coisa que você realmente precise olhar na hora. Mas de todo o resto, desativar tudo. Uma outra coisa que ajuda muito é uma coisa que eu não fiz, eu não preciso, eu não sinto essa necessidade para mim, mas que se para você tiver muito difícil mesmo reduzir o tempo de redes sociais, é você mudar a cor do seu telefone para preto e branco. As cores para o nosso cérebro, elas são como se fossem doces. Então, a gente se sente muito mais estimulado e sente muito mais prazer quando a gente está em contato com os aplicativos no formato colorido. Se você passar esses aplicativos para preto e branco, você vai ver como já vai ficar mais entediante e você vai buscar outra tarefa para fazer muito mais rápido. Bom, deletar do celular os aplicativos que você considera que são mais viciantes. Então, de repente, se para você é difícil se controlar tendo o Instagram e o TikTok, Twitter, etc. no telefone, você pode começar a usar eles apenas no computador. Então, no telefone você deixa, por exemplo, só o WhatsApp e o acesso a sites, etc. Mas deixa somente no computador as redes sociais. Assim você vai conseguir também ter um limite melhor, um controle melhor do tempo que você gasta usando as redes sociais. Para lidar com a FOMO, eu sugiro que é esse medo de perder alguma coisa, eu sugiro que você tenha uma newsletter que você receba por e-mail todos os dias, uma newsletter de notícias. Se você quiser indicação de uma, eu posso te indicar que eu vejo, então só deixar aqui nos comentários que eu te passo essa newsletter que é muito boa, foi por onde eu me mantive informada. E aí, através da newsletter, você já vai ter acesso a todas as notícias uma vez por dia, isso é suficiente, é um tanto saudável até. E os seus amigos você pode acessar de uma forma talvez com menos frequência, né? Então dá para você usar uma vez por dia a rede social ou até menos, porque não vai acontecer tantas coisas assim, né, na vida das pessoas, que seja necessário você acompanhar tão de perto. Bom, e além disso, uma última dica seria de você selecionar muito bem quem você segue. Então, de fato, fazer essa limpa já vai te ajudar muito você seguir menos pessoas.
Por mais que hoje as redes sociais também estejam pensadas para que você tenha contato com pessoas desconhecidas, então o conteúdo ele muitas vezes não tem fim, mas você selecionar melhor quem você segue pode te ajudar a se manter mais no controle do tempo que você usa nas redes sociais. Bom, então é isso. Para finalizar, eu vou trazer agora um pouco das coisas que eu pensei para o meu uso a partir de agora das redes sociais, coisas que eu quero modificar para mim, para minha vida. Então eu vou fazer essa limpa assim que eu voltar, eu vou reduzir um pouco das pessoas que eu sigo, embora eu nem siga muitas pessoas, eu sigo menos de 300 pessoas, mas eu vou fazer esse trabalho de reduzir também, de avaliar de fato quem foram as pessoas que eu senti falta, quem são as pessoas que eu quero acompanhar. Eu vou tentar mostrar um pouco menos também da minha vida pessoal. Durante esse período eu não senti falta de mostrar nada da minha vida pessoal. Eu senti falta de conversar sobre reflexões de coisas da vida, reflexões de psicologia, assim, das coisas que eu fico pensando sobre saúde mental, mas não senti falta de compartilhar sobre a minha vida pessoal, então eu acho que é algo que eu vou reduzir também. Eu vou com certeza ter um dia off. Eu quero ter pelo menos um dia na semana em que eu não acesso nenhuma rede social. É uma forma de quebrar esse vínculo, esse hábito com as redes sociais. Então, um dia off é algo que eu pretendo colocar na minha vida a partir de agora e que eu acho que seria uma boa recomendação para você também, se você percebe que o seu uso anda excessivo. E uma outra coisa que fez muita diferença para mim e eu quero modificar a partir de agora é não abrir as redes sociais logo de manhã, ao acordar. Muitas vezes eu usava esse artifício para acordar, estava com dificuldade de acordar e abrir as redes sociais ali para ter essa luz no meu rosto e me despertar, mas não acho que é uma coisa saudável. Então é algo que eu quero modificar. Eu já parei, né, por causa desses dias de detox e pretendo não voltar a fazer. Bom, e para finalizar, eu quero deixar claro que o meu objetivo aqui não é demonizar as redes sociais. Eu acho que elas podem ser úteis, elas podem ser gratificantes, desde que quem esteja no controle seja você e não o contrário. Então esse vídeo ele é sobre isso, é sobre te ajudar a se colocar no controle da sua própria vida e não a sua vida ser controlada pelas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para curtir, porque isso vai me ajudar a chegar em mais pessoas, a se inscrever se você ainda não está inscrito e a comentar o que você tem pensado sobre o seu uso das redes sociais para que a gente possa continuar essa conversa nos comentários. Até o próximo vídeo!